a mais um evento Janeiro Branco aqui da Clínica Celebrar e muito bem-vindo, muito bem-vinda à minha palestra. Nós vamos falar sobre um tema que é bastante atual, que é o comportamento alimentar em tempos de pandemia, que é a época que estamos vivendo agora em janeiro de 2021. Ainda estamos com a pandemia acontecendo e trazendo impactos aí em diversas áreas da nossa vida e também no comportamento alimentar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, onde eu vou fazer a apresentação dos slides, para que a gente possa falar sobre esse tema e conversar um pouquinho. Bom, então, o tema da minha palestra é o impacto da pandemia no comportamento alimentar. Falar um pouquinho de mim antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Melissa, sou psicóloga formada já há 15 anos, atuo na Clínica Celebrar em atendimento de psicoterapia, atendimento em grupos, e o meu foco maior de trabalho é a atuação em cirurgia bariátrica, né, em pacientes que vão realizar a cirurgia, então a preparação, a avaliação, ou em pacientes também que já realizaram o procedimento, um acompanhamento aí das questões emocionais e de comportamento que envolvem esse processo. Mas eu também tenho formação, né, especialização em comportamento alimentar e transtornos alimentares. Quando a gente fala em comportamento alimentar e transtornos alimentares, são duas esferas da mesma questão, né, que é a nossa relação com a comida. O comportamento alimentar, ele está presente aí na vida do ser humano desde a gestação, desde que estamos dentro ali da barriga da nossa mãe. Nossa mãe já se preocupa, na maioria dos casos, com o que ela está consumindo, em ter uma alimentação saudável para nutrir o bebê. Os nutrientes vão, de fato, ali para o feto, né? Então, na maioria das gestações, acontece esse movimento. E nós, que ainda nem saímos da barriga, já temos ali impactado na nossa saúde, na nossa vida, a questão da alimentação. E isso só vai ampliando depois que a gente nasce, né? Então, por etapas, tem a etapa da amamentação, da inserção da alimentação, existem vínculos afetivos relacionados à comida, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde a comida ela é muito valorizada, onde ela está presente aí nos ritos sociais, então casamentos, festas, aniversários, vínculos afetivos com a comida, né? Então, muitas pessoas têm lembranças de afetos, de emoções relacionadas à comida e a pessoas importantes da sua vida, né? Então, a comida da mãe, a comida da avó, por exemplo, né? Ou do pai. Isso tudo compõe o comportamento alimentar, tá? É a forma, além da história, da nossa história com a comida, é a forma como eu me relaciono com tudo isso, o lugar que eu coloco tudo isso na minha vida e as emoções e os pensamentos e os comportamentos que eu tenho nesses aspectos, tá? Já os transtornos alimentares são doenças mentais relacionadas à alimentação, né? Os mais comuns são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Existem outros, né? Mas esses são os mais comuns. Então, há algo, né? Todo transtorno mental, ele é multifatorial. O que isso quer dizer? São diversas causas, né? Não é uma causa única. Mas o fato é que estes pontos causam, né, a determinado transtorno e isso afeta a relação da pessoa com a comida, né? Então, no caso da anorexia, a pessoa não come, ela não consome o alimento, ela restringe demais. No caso da bulimia, ela consome a alimentação, só que ela tem comportamentos compensatórios, então ela consome ali o alimento, mas ela faz comportamentos como vômitos, excesso de exercício físico, uso de diuréticos e laxantes para compensar o que ela comeu, tá? Só que essa compensação acaba trazendo grandes prejuízos para a saúde.
E a compulsão alimentar é uma ingesta de alimento muito maior do que a necessidade, e por questões não físicas, né, mas emocionais, o que também pode trazer consequências para a saúde como um todo, como, por exemplo, a obesidade é uma delas, tá? Mas não só, tá? Então, falei os 3 principais transtornos, né? Mas, quando eu falo em comportamento alimentar, eu não estou me referindo só a transtorno, né? Eu estou me referindo a tudo que circula aí na nossa vida, né? Em termos, como eu falei, de pensamentos, emoções e comportamentos relacionados à alimentação, relacionados à comida. E essa é a minha especialidade de atuação. Eu atuo entendendo essa interface, compreendendo essas relações, e quando há, né, sofrimento, auxiliando essas pessoas a compreenderem esse sofrimento para transformar isso, né? Porque comida é prazer, é felicidade, ela faz parte da nossa vida, a gente precisa ter uma relação equilibrada com o alimento para que ele traga, de fato, né, a felicidade e o prazer, né? Então, meu caminho profissional, né, é ajudar as pessoas a descobrir esse caminho e trazer aí também saúde com isso, tá? Então, falei um pouquinho de mim, né, me alonguei até um pouquinho, mas acho importante vocês entenderem, porque ainda é muito difícil para algumas pessoas entender o que pode um psicólogo fazer com relação a trabalhar com alimentação, né? Muitas pessoas associam somente o nutricionista com a prescrição de dieta, mas o comportamento alimentar é algo muito mais amplo que isso, e eu quis trazer essa visão para vocês aí na minha apresentação e dizendo quem eu sou e o que eu faço, tá? E essa palestra é parte de um evento, né, que é o Janeiro Branco. O que é o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é a comemoração que é realizada todo ano no mês de janeiro para representar e incentivar aí o cuidado das pessoas com a sua saúde mental, com a sua saúde emocional. Então, janeiro foi escolhido como mês para ser comemorado, porque é o início de um ano, né? É uma página em branco que a gente está ali tendo a oportunidade de escrever histórias diferentes para a nossa vida, né? Então, em vários aspectos, nas emoções, nas relações, na saúde, né? Em diversos pontos ali, a gente tem uma folha em branco. E a saúde mental deve fazer parte de tudo isso, porque é fundamental olharmos para as nossas emoções, olharmos para nós mesmos, para o nosso sofrimento, entender o que está acontecendo com a gente, buscar ajuda, né, e buscar esse equilíbrio, né? Então, como estamos vivendo nesta época de pandemia, nada melhor do que juntar as duas coisas, né, a saúde mental, a busca pela saúde mental, a essas questões que vieram por conta da pandemia, né, e destacaram o quanto é importante a gente olhar para isso e ter este cuidado, tá? Então, estou, né, gravando essa palestra também como uma contribuição aí para esse evento de tanta importância. E o que tem a ver, qual a relação, né, entre alimentação e saúde mental? Quando a gente fala de alimentação e saúde mental, a gente pode pensar tanto no aspecto físico, né? Então, tudo que é consumido em termos de nutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, a combinação mesmo dos nutrientes alimentares, o carboidrato com a proteína, enfim, tudo isso traz impacto para o nosso corpo físico, nutre, né? E aí corresponde às necessidades do nosso organismo, né? Mas não se limita só a isso. Quando a gente consome determinado alimento, a gente resgata lembranças, resgata emoções. Quando a gente consome determinado alimento, a gente sente prazer. Quando a gente consome determinado alimento, a gente às vezes sente culpa, né? E tudo isso se relaciona com a saúde mental, tá? Então, nós temos a questão física que equilibra o nosso cérebro, em termos de
transmissões mesmo cerebrais, mas o mais importante é a forma como a gente olha para aquele alimento, consumimos e o que a gente sente com isso, tá? Então, existem inúmeras formas e acontecimentos que podem aí se suceder, né? E podem ter impacto na saúde mental. Então, uma pessoa que come, por exemplo, exageradamente, né, come a ponto de passar mal, de sentir o estômago doer, de ter vontade de colocar aquilo para fora, né? Uma pessoa que come escondido, uma pessoa que sente muita culpa disso, ela está em sofrimento. Então, isso traz um prejuízo físico, tá? Porque ela está consumindo muito mais do que ela deveria em termos de nutrientes, mas também traz prejuízos na saúde mental, porque ela se sente culpada, ela não se sente capaz, ela sente que ela não consegue parar de fazer isso no momento em que ela desejar, né? E isso impacta com certeza na sua saúde mental, né? Então, a alimentação, ela está relacionada, às vezes a gente não relaciona muito, né? A gente está mais acostumado a fazer a relação com o físico, né? Que são as prescrições das dietas. Então, eu vou consumir pouco, eu vou perder peso, eu vou ficar magro, eu vou ser feliz, né? Normalmente é essa equação que as pessoas fazem, mas magreza não tem relação com a felicidade. Tá? Magreza tem relação com uma melhor saúde, uma melhor disposição física e um impacto na sua saúde de uma forma global, tá? Mas não necessariamente com felicidade, tá? Um vínculo positivo também com a alimentação. Então, se eu como algo que eu sei que eu gosto, por exemplo, algo crocante, algo doce, algo picante, né? A mistura de sabores, eu vou ter prazer, eu vou me sentir feliz, vou me sentir satisfeita. Se eu consumo algo que minha avó fazia e a receita é dela, e sempre que eu como eu lembro dela, isso me traz saudade, isso faz bem para mim, vai fazer bem também para a minha saúde mental. Então é bem amplo, né? A gente tem dores, né, como a culpa e mesmo as doenças mentais, né, a anorexia, a bulimia e a compulsão, como eu disse, mas a gente também tem o viés aí da positivo, né? Que é o prazer, a saudade, a representação emocional que aquela comida, né, tem na minha vida. Tudo isso impacta na saúde mental, tá? Então, pode até, como eu falei, parecer meio estranho associar a alimentação com a saúde mental, mas somos um ser humano, um ser biopsíquico-social. O que quer dizer isso, né? A gente é um corpo que está junto ali com uma mente, junto com outras pessoas, com o social convivendo, tudo está interagindo, tudo interfere em tudo, né? Então não tem como separar, né? Não tem como você olhar somente para os nutrientes, né? Porque um bolo vai ser um bolo para uma pessoa e para outra pessoa vai ser o mesmo bolo, vai ter uma representação totalmente diferente, então vai ser outro bolo, né? Porque ela tem uma história de vida diferente, ela tem um gosto diferente, para ela aquilo vai ser um prazer, para outra aquilo vai ser culpa, né? Mas o bolo é o mesmo, entende? Então é importante a gente olhar também para a alimentação, né, de uma forma geral na nossa vida, como que isso tem impactado na minha saúde mental, né? Isso é uma pergunta para você se fazer. Minha relação com a comida, ela está equilibrada? Ela está boa? Eu consigo perceber os sinais do meu corpo quando eu estou com fome? Eu consigo aproveitar uma refeição, ter essas memórias, né? Lembrar da minha infância, por exemplo, ou lembrar de uma viagem que eu fiz? Eu consigo fazer isso? Eu consigo ter prazer comendo? Eu consigo sentir os sabores e as texturas na minha boca? Eu consigo sentir saciedade? Sentir que é o momento de parar antes de ficar estufado, cheio, passando mal? Eu consigo aproveitar uma festa onde eu vou interagindo com as pessoas e não ficando preocupado somente com a comida? Né? Eu consigo ter este olhar? Né? Se eu consigo, eu estou numa relação equilibrada com a alimentação e este é o ideal. Agora, se eu tenho dificuldades com a comida, se eu tenho sofrimento, culpa, eu estou
com algum problema, né, com algum prejuízo ou com alguma situação, né, que eu preciso ter um olhar ali mais apurado e de repente até com a ajuda de um profissional, tá? Porque com certeza isso está impactando na minha saúde mental e pode estar impactando também na minha saúde física, né? Como eu falei, nós funcionamos de uma forma global ali, englobando tanto o corpo, quanto a mente, quanto as nossas relações sociais, tá? E a pandemia, né? A pandemia surgiu aí finalzinho de 2019 no mundo, mas aqui no Brasil em 2020, né? Em março de 2020 nós começamos a ter os primeiros casos aí registrados no Brasil. Pandemia foi uma situação, está sendo, na verdade, né? Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós ainda estamos na pandemia. A pandemia tem sido uma situação que tem nos trazido muitas situações novas, muitas vivências nunca antes imaginadas por nós, muitas mudanças vindas, né, na nossa rotina de um dia para o outro que a gente tem que se adaptar, né? Então é uma situação totalmente diferente, totalmente inesperada, nunca antes vivida pela grande maioria da população, né? E de longa duração, porque ela ainda não terminou e no momento que eu estou gravando esse vídeo a gente não tem um prazo para ela terminar, né? Essa situação toda trouxe muitas mudanças na rotina de todo mundo, né? Então, uma dessas mudanças foi a utilização de máscara, por exemplo, que não era algo da nossa cultura, né? E hoje é obrigatório o uso, isso já acabou sendo incorporado aí na nossa rotina. Então, as pessoas, isso é o ideal, né? Que as pessoas usem, saiam com máscara, mas já virou algo que a gente sabe que precisa usar e que usa, falando de uma forma geral, mas mudou totalmente a nossa rotina, né? Hoje, se você sai sem máscara, você não consegue entrar num transporte público ou entrar num comércio. Então, ela faz parte da nossa vida, tá? Então, mudou a nossa rotina em vários pontos, né? Um deles é a máscara, o outro é a questão da higienização, né? De utilização de álcool gel, da higienização de roupas e dos ambientes, né? Isso também impactou de uma forma muito na nossa vida, na nossa rotina, porque nós não tínhamos esse hábito, né? E principalmente esses impactos, no começo, trouxeram bastante emoções diferentes para a gente, né? Até porque era algo nunca vivido, é algo, né? Nunca vivido, mas muito incerto, né? A gente não tinha muita informação, e aí isso teve também consequências que a gente vai falar um pouquinho, tá? Outra consequência é o isolamento social, né? O distanciamento aí das pessoas, fazendo com que a gente fique mais em casa, né? Não possa se reunir, deixe de ver pessoas, às vezes, da família que são de grupo de risco e que não podem ter contato com outras pessoas, né? Então, esse isolamento, que foi muito rápido, né? De uma hora para outra, trouxe também algumas consequências para a nossa vida, né? Tudo isso que eu falei trouxe o quê? Diversos sentimentos, diversas emoções. Tá? Aqui eu trouxe alguns que foram os mais sentidos ali logo no começo. Estresse, medo, muito medo, né? Medo da morte, medo de perder alguém conhecido, alguém amado, alguém querido, medo de ser contaminado, medo de não saber o que vai acontecer. Ansiedade por ter, né, de repente ter que sair na rua para resolver alguma coisa, e se eu sair e for contaminado, né? Então você ficava e fica ainda, né? Mas ficava muito ansioso. Insegurança, né? As coisas mudando muito rapidamente, né? Normativas do governo sendo divulgadas e depois no outro dia mudadas, e você não sabia muito bem o que você fazia.
tá? Muitas dúvidas, né? Tinham perguntas que ninguém conseguia responder, né? Isso não só no Brasil, tá, gente? Estou falando até a nível mundial. Estou contextualizando um pouquinho aqui a pandemia, até para validar esses sentimentos, né? São sentimentos legítimos, como eu falei, afinal é uma situação nunca vivida, né? Algo que a gente nunca tinha experimentado ou até mesmo pensado, né? A não sei em filmes, mas a gente não imaginava viver isso dessa forma, né? E aí é muito comum, é muito esperado que se venham todos esses sentimentos, né? Só que essa carga pesada de sentimentos intensos, como esse estresse, esse medo, essa ansiedade, essa insegurança, traz consequências para a nossa saúde de uma forma global, então nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental, né? Tudo isso impacta. Impacta também na questão da alimentação, né? Pode até não parecer, mas existe, eu vou aqui falar um pouquinho para vocês, todos os impactos que a pandemia trouxe no nosso comportamento alimentar. Então, nessa rotina que eu disse para vocês, às vezes de você tomar um café da tarde na casa da sua avó, né? Você não pode mais fazer isso, né? Por conta do isolamento social, por conta das normas de higienização, de cuidados, por conta do deslocamento, por N motivos, né? Ir comer num restaurante, né? Ficou muito mais difícil logo que a pandemia iniciou-se, né? Os restaurantes, inclusive, ficaram fechados, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de todas as mudanças que tudo isso que eu disse para vocês, inclusive essa intensidade, né, dessas emoções, trouxe para o comportamento alimentar. Bom, quando a gente fala no comportamento alimentar, a reação inicial, né, da grande maioria das pessoas, logo que começou a questão do isolamento, da utilização do álcool gel, do uso de máscara, todas essas informações aí foram sendo passadas para a população, né, essas orientações e obrigações. Muitas pessoas ficaram preocupadas em estocar alimentos não perecíveis, tá? E materiais de higiene, né? E isso vem por quê? Por conta justamente daqueles sentimentos que eu disse, né? De medo, de incerteza. Como estavam sendo colocadas questões ali de restrição, perguntas sem ser respondidas, isso faz esse medo e essa incerteza ficar muito grande, né? E aí as pessoas vão reagir muito pela sobrevivência, né? E a sobrevivência, ela precisa de um estoque de alimentos, e aí vou estocar alimentos que não são perecíveis, que vão ter uma durabilidade grande, né? Então, os enlatados, enfim, o que tem ali que dá para ser armazenado, que tem um prazo de validade maior, né? E também materiais de higiene, né? Então, algo comum de se ver no começo da pandemia eram as prateleiras de supermercado vazias, né? E por que isso, né? Muita gente se perguntou, nossa, as pessoas estão comprando tudo, não tem as coisas no mercado. É uma reação do medo mesmo, né? O medo o ser humano, ele precisa se alimentar, né? E a higiene faz parte também da nossa vida diária, né? E pensar em ficar sem o alimento estimula ainda mais esse medo e essa incerteza que já estavam acontecendo por conta da pandemia. Então, as pessoas saíram desenfreadas, né, pelos supermercados. Em muitos lugares faltou aí alimento. Lógico que isso depois passou, né, foi uma primeira fase ali, né, a gente está falando aí de quase um ano já de pandemia. Então, essa foi a primeira reação. Hoje, isso não acontece mais, né? Nós já passamos dessa fase, mas essa foi uma reação inicial aí, movida por esse medo, por essa incerteza. E eu estou contando, inclusive, isso para vocês, que é para entender como a pandemia impactou, sim, no nosso comportamento alimentar, né? O primeiro impacto foi esse, né? Essa busca aí por esse alimento, esse medo de ficar sem, de passar fome, enfim, de que as coisas faltassem.
e você fosse prejudicado até na sua saúde, tá? Um outro movimento que teve de impacto na questão do comportamento alimentar foi o uso dos deliveries, né? De você solicitar o alimento ali pelo aplicativo ou pelo telefone, pela internet, enfim. Algo que já existia, mas que ampliou-se absurdamente durante a pandemia, né? Muitos restaurantes não podiam funcionar presencialmente no começo, né? E aí a solução encontrada pelos comerciantes para não fechar foi a entrega, né? Foi o delivery, e também a solução encontrada por muitas pessoas que não queriam sair de casa por medo da contaminação, né? E aí, quando a gente deixa de nós mesmos irmos, comprarmos o nosso alimento e prepararmos, tá? E a gente passa a comprar o alimento pronto num delivery, a gente muda a nossa forma de alimentação. Isso tem impacto, tá? Porque quando você faz a comida, você sabe o que você colocou de ingrediente e como ela foi preparada. Quando você compra, por mais que você já conheça o local, você não sabe exatamente como aquilo foi feito. E se você tem esse hábito de vez em quando, é uma coisa, mas se isso passa a ser muito diário, muito comum, né, ou até diário, o impacto na sua saúde, de uma forma geral, é diferente, tá? E o impacto na saúde emocional, né, falando do delivery, diversos. Muitas pessoas ficavam com medo de estar contaminado o alimento que vinha, né? Então chegava a comida, higienizava as embalagens, higienizava tudo antes de comer. Isso traz estresse, isso traz fadiga, né? Isso traz ali a preocupação elevadíssima, né? Não tem como não ter um impacto emocional, né? Muitas pessoas que tinham o hábito de cozinhar, de repente, se viram nessa situação, também ficaram muito frustradas, chateadas, tristes por não estar conseguindo ali executar o que é um hábito, o que é um gosto, né, pessoal, enfim, o que é algo para ser um prazer, né? Porque mudou-se também os hábitos das compras, né? Muitas pessoas passaram a comprar comidas prontas nesse primeiro momento, né? Então, as idas aos mercados, elas mudaram um pouco, né? Antes as pessoas iam ao supermercado várias vezes na semana, né? Muitas pessoas, né? Esquecia de comprar alguma coisa, era só dar um pulinho no mercado. E com a pandemia, a intenção era sair o menos possível, tá? Isso ainda permanece até hoje, tá? Algumas coisas que eu estou falando aqui se mantiveram, né? Outras foram sendo readaptadas, né? Hoje os restaurantes já podem funcionar, mas muitas pessoas ainda preferem usar o delivery, até porque ainda temos restrição, né? Temos o isolamento, né? Ainda temos restrição de movimentação, existem as orientações, né? Ainda estamos usando máscara, ainda estamos higienizando, enfim, ainda estamos no processo, né? Mas as idas ao mercado diminuíram, né? Então a gente teve um boom onde as pessoas foram ao supermercado e estocaram alimentos não perecíveis, e depois isso abaixou, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a ir menos ao supermercado por vários motivos. Um, para não ter muito contato com pessoas, né? Não sair muito de casa, né? E dois, porque elas já tinham, quando elas iam, elas estocavam alimentos para o resto do mês ou para 15 dias, enfim, elas já faziam uma compra maior, né? Porque era justamente para evitar de sair de casa, e aí compravam alimentos não perecíveis, né? Então, as idas ao mercado também foram modificadas aí com a pandemia, né? E sem contar a higienização de tudo que chegava em casa, né? Então, muitas pessoas criaram o hábito de higienizar tudo o que é comprado no supermercado. Algumas mantêm esse hábito até hoje, outras já não, tá? Inclusive os itens que não são
de longa duração, né? Que não são industrializados, como, por exemplo, frutas, verduras, né? Então, de fazer essa higienização completa de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, de você comprar uma penca de banana e passar álcool gel de banana por banana, né? Isso antes era inimaginável. Isso trouxe um esgotamento também para algumas famílias, né? Porque ir ao supermercado virou um sacrifício, né? Você tinha que ir com medo, com receio, né? Isso acontece ainda hoje, tá? Comprar os alimentos, voltar, e aí você tinha que higienizar um por um, né? Com medo de pegar esse vírus. Então, antes uma tarefa que era de 1 hora, né? De você ir ao mercado e voltar, virou uma tarefa de 3 horas para você conseguir ir com calma, com cautela, voltar, higienizar tudo, guardar tudo. Isso trouxe um desgaste muito grande e acabou contribuindo ainda mais para o consumo de industrializados, tá? E para a diminuição do consumo de alimentos in natura, né? Então, um outro hábito que mudou bastante também durante a pandemia foi a questão do consumo do alimento. Muitas pessoas passaram a fazer home office, algumas ainda se encontram fazendo, né, home office, mas logo no início foi assim, muitos serviços, muitos mesmo, e as pessoas precisaram, né, recriar em casa um ambiente de trabalho. Muitos pais, né, com filhos, também com aula online. Então, toda uma rotina que estava organizada antes, ela precisou se reorganizar de um dia para o outro, sem ser pelo seu desejo, pela sua vontade, né? Com toda a incerteza rondando, com um monte de pergunta ali sem resposta, né? Muitas pessoas passaram a se alimentar na frente da tela do computador, né? Enquanto ali trabalhavam, enquanto ajudavam o filho na aula online, enquanto tentavam resolver as questões, né? Então, o fato de estar em casa, né, não quer dizer que o comportamento alimentar ficou equilibrado ou harmonioso, né? Porque a preocupação maior ali naquela hora era com o medo da doença, o estresse, essa insegurança, essa ansiedade, né? Então, a alimentação, não havia um tempo, né, de dedicação para o preparo, né? Tanto que o fast food, né, os deliveries, né, foram muito usados, comendo ali, trabalhando e comendo, tudo ao mesmo tempo, tudo muito confuso, né? E o comportamento alimentar ali no meio disso tudo, tá? A higienização, né, como eu falei, até do que não é, do que é natural, né, do in natura, então seriam o quê? As frutas, os legumes e as verduras, principalmente, né, frutas, esses três tipos de alimento. No começo, como eu falei, as pessoas faziam, né, mas isso foi trazendo um desgaste a mais, né, que aquela pessoa que trabalhando em casa, vamos imaginar uma família, né? Esposa, filha, esposa, marido e filhos, se adaptando ali com as aulas online, com os dois trabalhando em casa e ainda precisar de um tempo para higienizar todos os legumes e frutas. Então, isso era muito desgastante, né? Foi algo que as famílias foram deixando meio de lado, né? Isso falando de forma geral, tá, gente? É claro que tem pessoas e famílias que não mudaram seus hábitos alimentares, tá? Então, estou falando de uma forma geral, os impactos que a pandemia trouxe na maioria, né, ou em muitos lares aqui, né, brasileiros. Com essa dificuldade, né, que eu estou falando aí da higienização dos alimentos in natura, isso tudo foi sendo substituído, né, pelos alimentos processados, por produtos industrializados, então as bolachas, os biscoitos, os salgadinhos, os pães, tudo que é o mais pronto possível, tá? Que é fácil de higienizar a embalagem,
que tem uma alta durabilidade e que não me toma tempo, porque afinal de contas, né, eu estou trabalhando em casa, eu estou cuidando dos filhos, tudo ao mesmo tempo, eu, meu marido, nós não podemos sair e ninguém pode vir na nossa casa para nos ajudar, né, por conta do isolamento. Então eu não posso dedicar muito tempo do meu dia para higienizar alimentos in natura e também não posso sair. Os alimentos in natura, ele tem uma durabilidade menor, né? Então você precisa substituí-los ou comprar novamente, né, num curto período de tempo, e eu não posso ficar saindo toda hora, né? Então acabou-se que, de forma geral, eles acabaram sendo substituídos, né? Muito substituídos por alimentos processados, ultraprocessados, industrializados, né? Estou falando para vocês dos aspectos práticos, né? Dessa confusão toda, desenhando o quadro aí para vocês, né? Falando da rotina, como foi alterada e do impacto no nosso comportamento alimentar de uma forma prática, né? Então, eu deixo de comprar ali os alimentos in natura, porque meu dia está muito complicado, minha vida está muito complicada, está tudo muito complicado, e eu passo a usar os industrializados e os ultraprocessados por uma questão de rapidez, de facilidade, né? Enfim. Mas e as emoções nisso tudo, né? Nesse quadro que eu estou desenhando? Né? Apesar de a alimentação não ser o foco, né, e da gente fazer essa mudança de uma forma até meio inconsciente, né, mas no sentido de trazer praticidade para a nossa vida, né, eu troquei ali, eu não vou mais comprar tanta salada, tanta fruta, porque dá trabalho, eu vou comprar biscoitos, bolachas e pães, por exemplo, que é mais fácil, né? Então, esse é o aspecto prático. Só que e as emoções relacionadas a tudo isso, né? Eu tô ali com o meu estresse, eu tô com a minha ansiedade, eu tô com a minha insegurança extremamente elevada, né? Tudo tá muito intenso ali em mim, né? E aí eu tenho à minha disposição esses alimentos ultraprocessados, industrializados, né? Então ali à minha disposição para quê? Para aplacar, né, esse meu estresse, esse meu medo, essa minha ansiedade, essas minhas dúvidas, essa minha insegurança, tudo que isso está gerando, né? Eu não poder sair de casa, não poder ver ninguém aqui em casa, meus filhos 24 horas dentro de casa, comigo trabalhando, algo que eu nunca pensei, nunca vivi, né? Então, tudo isso ali e o alimento industrializado ali à minha disposição, fácil, rápido e gostoso, né? Então, ele acabou sendo utilizado como formas de alívio também desses sentimentos, né? Então, estou estressada, eu vou abrir esse chocolate. Eu estou estressada, eu vou abrir essa bolacha, eu vou abrir esse bolo, eu vou abrir esse pão e eu vou comer, porque eu não posso sair, eu não posso ir na academia, que estão fechadas, eu não posso circular, não posso trazer ninguém aqui em casa, né? E eu estou extremamente estressada e eu preciso de uma forma de aliviar esse meu estresse, essa minha ansiedade, e eu tenho à minha disposição ali diversos alimentos que são saborosos, sim, né? São gostosos, sim, mas são ricos em gorduras, em açúcares, né? Eles trazem aí uma questão orgânica também, né? De um prazer, né? E eu estou buscando isso. Então, muitas pessoas acabaram colocando esses alimentos numa forma de alívio, e como eu falei, isso não foi pensado, né? Isso não foi programado, foi utilizado o que estava ali à disposição, né? À mão, né? Foi uma forma, a gente chama isso em psicologia de um mecanismo, né? Foi um mecanismo que foi utilizado para aliviar esse estresse, né? O ser humano, quando ele atinge um pico de estresse muito alto, ele precisa encontrar formas de aliviar isso, né? E essa foi uma forma encontrada por muitas pessoas, né? Tiveram aquelas que conseguiram fazer atividade física em casa, manter sua rotina alimentar? Novamente, com certeza, né? Somos seres humanos, somos diferentes. As pessoas têm formas diferentes de lidar com as adversidades também, né? Então,
Algumas pessoas enfrentam ali alguns problemas, outras vão enfrentar também, mas de uma outra forma, né? Então, não há uma generalização, mas aconteceu e acontece bastante, tá? De haver uma busca, né, pelo alívio do estresse, da insegurança e do medo causado por tudo que a pandemia nos traz na alimentação, tá? E aí essa escolha, ela está relacionada com alimentos industrializados, ultraprocessados, porque eles nos trazem, sim, por conta da sua composição, um prazer, um alívio ali imediato, tá? O grande problema nisso é que isso é só momentâneo, né? No momento que você está ali consumindo aquele doce, aquele bolo, aquele pão, enfim, você se sente melhor, né? Você fala, ai, que delícia, estou comendo, estou até mais calma. Só que isso não dura muito, né? E a situação, ela continua, porque a situação é externa a você, né? Ela não depende, inclusive, somente de você para a resolução, né? Então, daqui a um tempo você vai estar sentindo a mesma coisa. Se você começar a ir para a alimentação, para aliviar este sentimento toda vez que ele surge, isso se torna um grande problema, né? Porque você vai repetindo um comportamento que, a longo prazo e repetindo diversas vezes, traz prejuízos, né? É um comportamento que é fácil, prático, rápido e efetivo, tá? Ele é fácil porque é só você ir na sua cozinha e pegar o salgadinho. É prático, você abre o pacote e começa a comer, é rápido, né? E ele é efetivo, como eu falei, porque no momento que você está comendo, você se sente melhor mesmo, tá? Ele não é efetivo a longo prazo, né? Ele é efetivo no momento, ali, momentâneo. Se tudo isso, se essa questão da pandemia tivesse sido rápida, né? Se tudo isso tivesse acontecido numa questão assim de 1, 2, 3 meses, né? Ou até 6 meses, eu poderia dizer, né? Enfim, não tem como eu precisar o tempo, mas se tivesse sido rápido, tá? Nós não teríamos grandes problemas. Por quê? Você usaria desse mecanismo de alívio na comida, mas quando tudo isso acabasse, você voltaria para a sua rotina normal, né, para o seu trabalho, para a sua rotina ali com os filhos, até rotina de alimentação mesmo, de supermercado, enfim, e tudo bem, né? Não teríamos maiores problemas, né? Mas a pandemia prolonga-se. Nós não sabemos quando, de fato, algumas restrições vão terminar, né? E isso é no mundo, né? A gente não tem isso, não tem como estimar esse prazo. Estão sendo feitas ações, né? A gente tem a curva, né? Ela sobe, ela desce, ela sobe de novo, tem os picos, né? Mas nós ainda não temos como saber como isso vai acabar, e isso já está durando quase um ano, né? Então, quando a gente repete esse comportamento que eu falei de fuga e desse estresse causado pela pandemia e pela mudança na comida, e a gente não encontra outras formas de lidar com isso ou de reestruturar a sua vida, né, de mudar, né, como eu falei, não é uma mudança, a gente tem que pensar nessas mudanças, em algumas, como definitivas, né, e não ficar esperando que acabe. Então, adequar ali a sua rotina novamente. Se você se fixa nesse comportamento de alívio de tudo isso na comida e continua repetindo isso diversas vezes por um longo período de tempo, como está acontecendo com a pandemia, né, o que acontece? Aumento de peso, né, porque você mudou a sua alimentação ali de algo mais in natura, algo mais natural, para algo industrializado e ultraprocessado, tá? Não está tendo um equilíbrio, né? Não é que você não possa consumir alimentos ultraprocessados ou industrializados, não é isso, é que eles estão sendo usados para alívio de emoções, né? E aí que é a questão, né? Você perdeu o equilíbrio ali, né? Você está utilizando do comportamento alimentar, né, da alimentação, para aliviar os sentimentos vindos da pandemia, tá? Isso pode trazer doenças, né, a longo prazo também, porque a partir do momento que você deixa de ter uma dieta equilibrada a longo prazo,
tá? Isso pode trazer prejuízos físicos, né? Então, tem pessoas que têm prescrições de dieta ou restrição alimentar até para controles de doenças, né? Então, diabetes, hipertensão. Então, é muito perigoso elas saírem de uma forma saudável de se alimentar para esse movimento que eu estou falando de aliviar as emoções na alimentação. Né? Porque não é só a obesidade pelo peso, né? A gente fala em obesidade em termos de saúde, em termos de doença, em termos de o que ela pode trazer como consequência, né, como o diabetes, a pressão alta, enfim, e diversos outros motivos, tá? Novamente, como eu falei, isso eu estou falando de um desequilíbrio, né? Aquela pessoa que foi de um polo para o outro, né? Como eu falei, não há problemas de você usar esse mecanismo de vez em quando e de você ter um equilíbrio ali, né? Não é que você não pode comer os ultraprocessados, é ter um equilíbrio, tá? E muitas pessoas se viram, de fato, doentes, né? Por conta da pandemia, perderam pessoas, se viram internadas, e aí tinham coisas maiores, né, e que doíam muito mais para lidar, né, do que se preocupar de fato com a sua alimentação, né? Então isso é compreensível, ir para esse caminho, né? Não é para se sentir culpado, enfim, se você fez esse movimento, até porque, como eu falei, existem pessoas que inclusive perderam, muitas pessoas, né? Perderam pessoas, parentes, amigos e conhecidos com a pandemia, né? E aí é uma forma de você aliviar também, né, essa tristeza, porque mexeu inclusive com a nossa dinâmica de luto, né, de despedida dessas pessoas, né? Então, usar o comportamento alimentar para alívio dessas emoções não é errado, né? O que a gente precisa se atentar é se isso não está sendo utilizado como a única forma, tá? E por um tempo prolongado, porque aí pode trazer essas consequências de saúde que eu estava mencionando, tá? Mas o que fazer então, né? O que eu faço? Você deve estar se perguntando, tá, mas o que eu faço então, né? Se eu percebi que eu estou agindo dessa forma, tá? Porque, como eu falei, pode ser que não, pode ser que você não esteja aliviando suas emoções dessa forma e tudo bem, tá? Mas se eu percebi que eu estou agindo dessa forma, o que eu faço então, já que a pandemia não acabou, né? Uma técnica que você pode usar, ela chama Mindful Eating, tá? Chama comer consciente, né? Vou falar aqui de uma forma bem resumida e bem objetiva, porque é uma técnica bem ampla, né? Não dá para mim trazer aqui numa palestra de tão pouco tempo. Mas eu acho importante eu mencionar para você, porque tem caminhos e tem saídas, né? Tenta organizar melhor os seus horários de refeição, tá? Para não fazer refeição, por exemplo, na frente da tela do computador enquanto trabalha, né? Para que as refeições sejam feitas à mesa, né? Para que você consiga servir o seu prato e consumir o seu alimento sem olhar celular, sem ouvir notícias sobre a pandemia na TV, né? Se atualize em outro momento que não seja o momento da alimentação. Tá? Então, o que é Mindful Eating? É comer com atenção plena, é você se conectar com o seu corpo e com a alimentação ali naquele momento, tá? Para conseguir tirar o melhor que ela tem a oferecer e o melhor que você pode naquela situação, tá? Encontrar um equilíbrio, né? Que é isso que eu estou falando. Tá? Quando você se propõe a comer à mesa, né? Se servir, olhar seu prato, comer devagar, mastigar, né? Não se conectar com televisão, com internet, com celular, tentar sentir texturas e sabores, mastigar a comida, tentar lembrar, né, ou sentir o que você gosta, né? É sabor doce, é o azedo, está crocante, meu estômago está vazio, meu estômago está cheio, eu estou saciada, né? É tentar se reconectar, tá? Porque muitas vezes a gente consome o alimento num impulso para aliviar o estresse, por exemplo. Eu estou estressada, come um pacote de bolacha, mas aí você nem gosta da bolacha.
Você comeu no intuito de aliviar esse sentimento, tá? Outra coisa é você tentar ir percebendo quando você faz isso, né? E tentar brecar antes, né? Falar, opa, estou estressado, vou comer uma bolacha. Não, peraí, eu estou estressada pelo quê? Então vou conversar com alguém, a gente vai ver aqui outras formas, tá? Mas o Mindful Eating é uma técnica, né? É uma técnica de atenção plena à alimentação e a tudo o que envolve a alimentação, tá? Então, a seu corpo, a sua sensação de fome, a sensação de saciedade, tá? É uma prática, né? Então, você precisa ir treinando isso dia a dia, refeição a refeição, mas eu quis trazer, como eu falei, é um tema muito complexo, até para mim trazer numa palestra de tão pouco tempo, né? Precisava de um curso só para isso. Mas achei importante trazer, mencionar para vocês, até para que vocês busquem informações, né? Leiam a respeito e tentem praticar, porque traz essa reconexão, né? E aí você consegue fazer melhores escolhas, tá? Alimentares, pensando na sua saúde, tá? Voltar a consumir alimentos in natura, né? Por mais que de repente dê um trabalho essa questão da higienização, é importante que você não exclua de vez esses alimentos da sua rotina, né? Porque isso faz diferença não só nutricional, mas também no seu humor, faz diferença nessa questão do comer consciente que eu estou falando, né? É importante você achar esse equilíbrio, né? Não ficar só no fast food ou só nas comidas úteis, porque se você só tem isso na sua casa, você acaba ficando sem opção, né? Então, hoje nós já avançamos um pouco na questão da pandemia, a gente já sabe melhor como funciona a questão do vírus, né? Já iniciou-se aí vacinação em diversas partes do mundo, né? Então, nós estamos caminhando, tá? E aí precisa resgatar algumas coisas que de repente foram deixadas para trás, como, por exemplo, o consumo dos alimentos in natura, né? Então começa a pesar isso, colocar isso na sua balança, né? E diminuir aí o consumo de ultraprocessados e aumentar o consumo de natura, a disponibilidade deles na sua casa, porque a tendência é você ter opções, né? Quando você não tem opções, você vai só naquela que você tem, né? Converse com as pessoas, mesmo que não for presencialmente, não se desconecte delas, né? Tá com estresse, né? Tá com medo, tá pensando algumas coisas, e tem pessoas, inclusive, que moram sozinhas, né? Se sentem muito só. Encontre uma forma de ter um contato com essas pessoas através da internet, videochamadas, né? Mas não fique sozinho, não perca a sua rede de apoio, readapte esse contato, né? Enquanto for possível, né? Quando for possível, você terá um contato físico novamente, né? Mas se isso não é possível agora, mas você ter o contato, entende? Você não perder o contato, isso é importante. Você conversar com as pessoas sobre o seu estresse, sobre o seu medo, né? Pessoas que têm importância para você, pessoas que você considera pessoas que são relevantes na sua vida. Se distraia com coisas que você gosta, né? Leituras, desenhos, pintura, brincadeiras em família, né? Utilize o tempo que for possível também para criar situações onde esse estresse vá diminuindo e que não seja pela alimentação, né? Então, essas brincadeiras em família, resgate algumas questões, né? O momento da leitura, o momento da meditação, por exemplo, para quem gosta, né? Reorganize o seu dia para que haja. E não precisa ser muito, tá, gente? Quando eu falo, assim, desses momentos da leitura, se você lê 10 minutos por dia, um livro que você gosta, um livro de autoconhecimento, de autoajuda, um livro que vai te agregar, ou um livro de ficção mesmo que você gosta, pode ser 10 minutos. Esses 10 minutos vão fazer a diferença no seu nível de estresse, né? Na forma com que você vai sentir com você mesmo. Né? Meia hora que você faz uma brincadeira em família, onde todo mundo ali ri, se diverte, vocês já ficam mais leves, né? Traz uma leveza ali para o ambiente. Então é importante você redescobrir algumas coisas e reorganizar algumas coisas, né? Ouvir música, por exemplo,
né? Aproveitar que está em casa para colocar música, canta, né? Tá estressado, coloca uma música e canta, né? Coloca uma música alta, se for possível, e canta. Isso alivia estresse, tá? Isso não é um caminho relacionado à comida, né? Como eu falei, o problema não está em a gente, às vezes, fazer esse caminho, está em a gente repetir esse caminho, né? Que é o caminho de usar a alimentação para aliviar estresse, medo, insegurança, enfim, diversas vezes, repetidas, às vezes por um longo período de tempo, tá? Isso que pode trazer problemas para a nossa saúde, tá? E existem outros caminhos que são os que eu estou trazendo aqui como sugestão, tá? Tomar um banho relaxado, né? Com um sabonete bem cheiroso, né? Tá, se tiver calor, um banho gelado, né? Um banho acompanhado, né? Mas é tentar encontrar, eu estou dando aqui sugestões, mas o que eu quero dizer, né? Encontrar outros caminhos para alívio dessas emoções, né? A situação da pandemia, como eu falei, não depende só de você, né? Lógico que cada um pode fazer a sua parte, mas é algo muito maior, né? Então, enquanto você estiver dentro da sua casa e sentir esse estresse, às vezes por falta de um contato com o mundo do exterior, às vezes pela sobrecarga que essa situação trouxe de trabalho, da dinâmica da sua casa, né? Para, respirar fundo, vai tomar um banho gelado, vai brincar com os filhos, né? Se for possível, vai fazer sentar na sua varanda da sua casa tomando um café e lendo um livro que você gosta 10 minutos, tá? Então, crie formas, né, de você lidar com essa situação estressante com você mesmo, tá? Enquanto ela não acaba, né? Tudo isso te faz bem e diminui o estresse, né? Então, você encontrar essas formas ou resgatar essas formas de lidar com os problemas e lidar com você mesmo, né? Vai te fazer sentir bem e diminuir aí o seu estresse, né? É importante lembrar que a gente está junto nesse barco, né? E não se sentir culpado, tá? De ter, de repente, né? Se você encontrou como alívio disso o caminho da comida, né, de que você não está sozinho nisso. Isso aconteceu com muitas pessoas na pandemia, né? A gente tem aí muitos relatos de pessoas que tiveram aumento de peso por conta desse comer mais emocional relacionado aí às consequências da pandemia, tá? Então você não está sozinho nisso, tá? É muito importante dizer. Mas a gente já está nessa situação há um tempo e é preciso encontrar novas formas de lidar, né? Não dá para ficar lidando com isso somente através da alimentação, tá? Em breve a gente vai poder estar junto, vai poder confraternizar com comida, como eu falei, comida também é felicidade, também é prazer, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Você pode recriar alguns pequenos momentos assim dentro da sua casa, com quem pode estar lá, enfim, com as pessoas que você está convivendo, né? Isso não precisa acabar, né? Mas em breve a gente vai ter os momentos de festa novamente, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Queria agradecer. Vou citar aqui só meus Instagrams para você me seguirem, né? Lá eu falo sobre comportamento alimentar, sobre a forma com que a gente funciona relacionado à comida, sobre cirurgia bariátrica, sobre transtornos alimentares, compulsão alimentar, enfim. Esses são os meus 2 Instagrams. Deixa eu só voltar aqui a tela para mim finalizar com vocês. O que eu quis trazer, fazendo um resumo, tá? A pandemia teve impacto, sim, na forma da gente lidar com a comida e se relacionar com a comida para muitas pessoas, tá? O importante agora é você parar e analisar, né? Eu estou fazendo esse movimento repetidamente de aliviar meu estresse, aliviar minhas emoções na alimentação. Isso tem me trazido prejuízos? Eu sinto culpa, eu sinto medo, enfim, me sinto mal por isso, né? Então eu preciso achar novas formas de lidar, né? Eu trouxe aqui algumas sugestões,
né? Mas se você está sofrendo, se você sente que seu peso aumentou depois que você saiu, depois que você ficou, né, restrito por conta da pandemia, se você sente que você está comendo de uma forma diferente, se isso tem te feito mal, é o momento de procurar ajuda, né? É o momento de mudar as coisas, e se você não conseguir, procurar uma ajuda profissional, tá? Isso tem impacto na sua saúde mental, né? Se você deixa de comer de uma forma equilibrada, né? Porque você não está bem. Você tem um aumento de peso, você fica pior, né? Então impacta negativamente, tá? É claro que eu estou dando um exemplo, não é só isso, né? Novamente, tem pessoas que lidam de uma forma já diferente com o estresse, e tudo bem, né? Isso é para você que de repente sentiu aí um impacto na sua alimentação por conta da pandemia, né? Respira, né? Foi um movimento que você fez justificável, né? Porque afinal de contas é algo nunca vivido e que traz, sim, muita angústia, muito medo, muito estresse, tá? Você encontrou essa forma de lidar com isso, só que isso não está mais te fazendo bem, e agora é hora de encontrar novas formas, tá? Esse é meu recado. Quero agradecer a presença, né, de vocês, agradecer quem assistiu aqui a palestra até o final, e eu fico à disposição nas redes sociais para conversar mais com vocês sobre esse assunto, que é muito amplo, e eu trouxe aqui só um pedacinho, só algumas coisas para vocês pensarem, tá bom? Foi um prazer estar aqui, e a gente se vê numa próxima oportunidade.